Ahum, aqui é Selene de Hecate, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, irei falar sobre Apolo. Antes de continuar, é importante falar que esse vídeo foi muito difícil para ser feito, porque eu não estava conseguindo gravar esse áudio. Ou eu dormia, a voz começava a ficar embargada e eu acabava ficando com sono e dormia, ou acabava que no finalzinho eu apagava sem querer todo o trabalho, e o vídeo é longo, vocês vão ver. E perdia todo o trabalho, enfim. Até que no segundo dia que isso aconteceu, eu percebi que Apolo queria uma oferenda. Vocês vão entender mais sobre Apolo e vão entender por que ele exigiu essa oferenda para poder falar dele. Enfim, Apolo, Apollon ou Apelon ou Apelon é uma das divindades principais da mitologia greco-romana, um dos deuses olímpicos. Ele possui muitos atributos e funções, e possivelmente, depois de Zeus, foi o deus mais influente e venerado dentre todos na antiguidade clássica. Apolo era o deus da morte súbita, das pragas, das doenças, mas também era o deus da cura e da proteção contra as forças malignas. Ele também estava ligado à natureza, às ervas e aos rebanhos, além de ser protetor dos pastores, marinheiros e arqueiros. Ele também era o deus da música, canto, poesia, profecia, dos oráculos, da educação e protetor dos jovens, em especial os meninos. Uma de suas tarefas mais importantes era conduzir o seu carro com 4 cavalos, a fim de mover o sol através do céu. Seu equivalente romano era Febo, o brilhante, e seu equivalente etrusco era Apulu ou Aplo. Apolo era membro do concílio dos deuses principais no Olimpo. Como regente das musas, residia também no Monte Parnasso, onde ficava o oráculo de Delfos, o seu principal oráculo. A origem de seu nome é incerta, bem como a de seu mito. Sua origem possivelmente seja oriental, tendo chegado à Grécia em período relativamente tardio. Seu nome pode significar a negação da pluralidade, não muitos, ou apoli, acrescentando que para os pitagóricos significava o uno. Plutarco seguia nessa linha, assim como Platão, que ligava o nome Apolo com o simples e o verdadeiro. Ainda há a teoria que seu nome derive de manter uma assembleia sagrada, ou que tenha derivado de Horus, deus egípcio, através de adaptações fonéticas intermediárias na Fenícia. Heródoto dizia que Apolo e Horus, ou Heru, eram o mesmo deus. Uma série de etimologias não gregas foram sugeridas para o nome, a forma hitita Apaliunas e certamente o etrusco Aplu, um deus da peste, por sua vez comprovavelmente de acádio Aplu Enlil, significando simplesmente o filho de Enlil, um título que foi dado ao deus Nergal, que estava ligado a Shamash, deus babilônico do sol. O papel de Apolo como deus da peste fica evidente na invocação de Apolis Minteus, ou Apolo Rato, por Crises, sacerdotisa troiana de Apolo, com o objetivo de enviar uma praga contra os gregos. O raciocínio por trás de um deus da peste tornar-se um deus da cura é apotropaico, o que significa que o deus responsável por trazer a praga deve ser apaziguado para removê-la. Apolo é uma divindade puramente espiritual e muito acima de todos os outros deuses do Olimpo. Seu traço original no caráter é o de evitador do mal, ou Apelon.
Ele é originalmente uma divindade peculiar aos povos dóricos, e os lugares mais antigos de sua adoração são o Tempe e Delfos de Tessália. Dali, foi transplantado para Creta, cujos habitantes o espalharam através das costas da Ásia Menor e partes do continente grego, como a Beócia e a Ática. Neste último país, foi introduzido durante a imigração dos jônios, de onde o deus se tornou o Apolon Patripsus dos atenienses. A conquista do Peloponeso pelos dórios elevou Apolo ao posto de divindade principal da península. O Apolon Nômios era originalmente uma divindade local dos pastores da Arcádia, que foi transformada e identificada com o Apolo dórico durante o processo em que este se tornou a divindade nacional do Peloponeso. Da mesma forma que neste caso, o deus assumiu o caráter de um deus de rebanhos. Seu caráter foi modificado em outras partes da Grécia também. Com os hiperbóreos, ele era o deus da profecia. Com os cretenses, o deus com arco e dardos. No Egito, ele foi feito para fazer parte de seu sistema astronômico, que foi posteriormente introduzido na Grécia, onde se tornou a opinião predominante dos eruditos. Como deus da colonização, Apolo deu orientação oracular sobre as colônias, especialmente durante o auge da colonização, em torno de 750 a 550 antes da Era Comum. De acordo com a tradição grega, ele ajudou os colonos cretenses e os arcádicos a fundarem a cidade de Troia. No entanto, essa história pode refletir uma influência cultural que leve à direção inversa. Os textos cuneiformes hititas mencionam um deus da Ásia Menor chamado Apaliunas ou Apalunas, em conexão com a cidade de Vilusa, atestado nas inscrições hititas, que agora é geralmente considerado como sendo idêntico ao grego Ilion pela maioria dos estudiosos. Nesta interpretação, o título de Liquegenes de Apolo pode ser lido simplesmente como nascido na Lícia, o que efetivamente rompe o suposto vínculo do deus com os lobos. Apolo foi representado numerosas vezes desde a antiguidade até o presente, geralmente como um homem jovem e bonito, nu e imberbe, com longos cabelos que poderiam estar presos, no auge de seu vigor. Às vezes, usando um manto, carregando um arco e uma aljava de flechas, ou uma lira, usando uma coroa e um ramo de louro, acompanhado com algum de seus animais simbólicos, como a serpente, o corvo ou o grifo. Seu cabelo comprido era uma prerrogativa dos meninos e era cortado na maioridade, ou efebeia, e dedicado a Apolo. Raios de luz sobem de sua testa e seu sorriso pode vir misturado com cólera. Suas primeiras representações conhecidas datam do século 8 a 7 antes da Era Comum, onde ele aparece sob a forma de um pilar cônico de pedra, sob o epíteto de Apolo Agieu, o protetor dos caminhos, ou na forma de uma erma, que é, em geral, um pilar com uma cabeça no topo. Em Esparta foi encontrada uma imagem única, desaparecida em tempos modernos, um relevo que o representava com 4 braços e 4 orelhas, segurando em cada mão um manto, um ramo de oliveira, um arco e uma pátera. Em meados do século 6 antes da Era Comum, Apolo já estava firmemente associado com os ideais de beleza, juventude, força e virtude, sintetizados no conceito de Kalokagatia, e é possível que a simbologia apolínea tenha desempenhado um papel determinante na cristalização de toda a tipologia do Kouros, ou Efebe, um jovem atlético sem barba, e exercido assim uma influência central para toda a evolução subsequente da representação masculina da escultura grega. Apolo é considerado o mais grego de todos os deuses. As origens de seu mito são obscuras, mas no templo de Homero já era de grande importância, sendo um dos mais citados na Ilíada.
Apolo era descrito como o deus da divina distância, que ameaçava ou protegia desde o alto dos céus, sendo identificado como o sol, como a luz da verdade, conscientizando e purificando os homens. Ele presidia sobre as leis da religião, sobre as constituições das cidades, era o símbolo da inspiração profética e artística, além de temido pelos outros deuses. Somente seu pai e sua mãe poderiam contê-lo. Apolo exigiu que todos os outros métodos de adivinhação fossem inferiores aos dele, um desejo que Zeus lhe concedeu prontamente. Por causa disso, Atena, que vinha praticando a adivinhação atirando seixos, desprezou os seixos, deixou para lá. Filho de Zeus e Leto, irmão gêmeo de Ártemis, ele era filho favorito de Zeus, ele tinha acesso direto à mente dele. Seus outros irmãos eram Ares, Hefesto, Atena, Hermes, Dionísio, Héracles. Apolo teve um grande número de amores, masculinos e femininos, mortais e imortais, mas geralmente não foi correspondido, ou quando era, alguma tragédia interrompia o romance. Entretanto, ele teve vários filhos, tanto de mortais quanto de imortais. Seus filhos cresceram e se tornaram médicos, músicos, poetas, videntes ou arqueiros. Muitos de seus filhos fundaram novas cidades e se tornaram reis. Geralmente eram todos muito bonitos, entre eles Esculápio, Troilo, Aristeu, Asclépio, Orfeu, Anfiso e Cíniras. Quiron, o centauro abandonado, foi criado por Apolo, que o instruiu em medicina, profecia, arco e flecha e muito mais. Mais tarde, Quiron se tornou um grande professor e criou Asclépio, filho de Apolo, educando-o na educação tradicional. Asclépio, em sua infância, adquiriu muitos conhecimentos relativos às artes medicinais através de seu pai. Os mais célebres de seus amores foram a ninfa Dáfne, a princesa Coronis, a caçadora Cirene, que Apolo viveu feliz com ela. Tiveram um filho, Aristeu, que se tornou uma deidade da vegetação e agricultura. Apolo também amou o jovem Jacinto. Entre seus amores divinos, especula-se que façam parte Hécate, deusa da bruxaria, da magia, que já tem vídeo aqui no canal, é contraparte quitônica de Apolo. Ambos são primos, já que suas mães, Leto e Astéria, são irmãs. Um dos epítetos de Apolo, Hécatos, é a forma masculina de Hécate, e ambos os nomes significam trabalhar de longe. Enquanto Apolo presidia os poderes proféticos e mágicos da luz e do céu, Hécate presidia os poderes proféticos e mágicos da noite e da escuridão quitônica. Se Hécate é a deusa das encruzilhadas, Apolo é o deus protetor das ruas. A evidência mais antiga encontrada para a adoração de Hécate está no templo de Apolo em Miletos. Lá, Hécate foi considerada a contraparte irmã de Apolo na ausência de Ártemis. A Ártemis também já tem vídeo aqui no canal, é só dar uma olhadinha. A natureza lunar de Hécate faz dela a deusa da lua minguante e contrasta e complementa a natureza solar de Apolo. Outra deusa que tinha sido cortejada por Apolo, mas também por Poseidon, foi Héstia, mas ela preferiu continuar virgem. Outros amores divinos incluem as musas, mas especialmente Calíope, Urânia e Taleia, mas impossibilitado de casar-se com todas, Apolo preferiu continuar solteiro. Ártemis, como irmã de Apolo, é Apolousa, ou seja, como uma divindade feminina, representava a mesma ideia que Apolo enquanto divindade masculina. No período pré-helênico, seu relacionamento era descrito como se fossem marido e mulher. Parece que havia uma tradição que realmente descrevia Ártemis como esposa de Apolo, mas era um relacionamento mais espiritual, sem contato sexual. E é por isso que ambos são vistos como solteiros no período helênico. Mas um mito que envolve gêmeos, né? Que a gente já falou sobre isso no vídeo sobre Freia, que tem aqui no canal. Entre seus amores semidivinos estão várias ninfas, e a mais famosa certamente era Dáfne.
Dáfne foi acertada por uma flecha de chumbo por Eros, que por sua vez acertou Apolo com uma flecha de ouro, provocando-lhe intensa paixão enquanto a ninfa o rejeitava. Eros fez isso porque Apolo havia desdenhado da sua habilidade com o arco e se gabando de suas próprias vitórias. Então, após ser incansavelmente perseguida por Apolo, Dáfne acabou suplicando a seu pai para que fosse transformada em um loureiro, e Apolo declarou então que o loureiro seria sua árvore sagrada. Os vencedores dos jogos recebiam uma coroa de folhas de louro. Seus amores mortais também foram muitos, como por exemplo Cassandra, que Apolo deu de presente o dom da profecia, mas mesmo assim ela rejeitou Deus. Então Apolo a puniu, fazendo que ninguém acreditasse nela, embora suas profecias se revelassem depois sempre verdadeiras. Outra delas foi Quíone. Só que Hermes e Apolo disputaram o seu amor, porque ela era muito bela. Então, temendo que Apolo ganhasse, Hermes tocou seus lábios com um caduceu, ela dormiu e ele a possuiu. Apolo então se disfarçou de uma velha, entrou em seu quarto e também a possuiu. De Hermes, Quíone concebeu Autólico e de Apolo, Filamon, mas orgulhou-se tanto disso e se julgou mais bela que Ártemis. Então a deusa ficou injuriada e a matou. O pai de Quíone, tomado pela dor, jogou-se de um penhasco, mas Apolo o transformou em uma águia. Coronis foi outro dos amores de Apolo. Quando o deus Apolo descobriu sua infidelidade com um homem mortal, Ártemis ou o próprio Apolo a derrubou. Seu filho Asclépio foi resgatado da barriga da mãe grávida, da mãe morta. Asclépio se tornou um mestre na arte de curar, tão poderoso que podia ressuscitar os mortos, e isso ameaçava o poder soberano de Zeus e ultrajava Temis e roubava súditos de Hades. Então Zeus o matou com um raio. Para se vingar, como Apolo não poderia voltar-se contra seu pai, ele matou os ciclopes que haviam forjado os raios, e então foi castigado. Apolo deveria ter sido desterrado para o Tártaro, mas graças à interferência de sua mãe, o castigo foi trocado por um ano de trabalhos forçados como um mortal para o rei Admeto, e lá ele foi bem tratado durante sua expiação. Apolo ajudou o rei a ter uma vida mais longa. Em uma versão da história, diz que enquanto Apolo estava entre os mortais, ensinou-lhes a música, a dança e todas as artes e ofícios que tornam a nossa vida mais agradável. Ensinou às pessoas também os jogos atléticos, a caça, a contemplação da natureza e a percepção de suas belezas próprias, e todos os dias pareciam dias de festa. Os deuses, vendo que a vida na Terra se tornava melhor do que a deles, chamaram Apolo de volta para o Olimpo. Para finalizar, Apolo também amou Pítia, que é a sibila do oráculo de Apolo, entre tantas outras mulheres. Os homens que Apolo amou, ou os seres masculinos que Apolo amou, porque a gente tem aqui um deus, Bóreas, deus dos ventos do norte. Apolo também amou Adonis, que dizem ter sido amante de Apolo e Afrodite. Abre aspas. Ele se comportou como um homem com Afrodite e como uma mulher com Apolo. Fecha aspas. Jacinto, que Apolo amou tão intensamente que acabou esquecendo de si próprio, esqueceu também do arco e da lira e passava o tempo todo longe de Delfos, entretendo-se com o jovem. Mas Jacinto também era o predileto do vento Zéfiro, o vento do oeste, que ficou com inveja de Apolo, porque Jacinto gostava mais de Apolo, da companhia de Apolo. Então, um dia em que eles jogavam o disco, o vento desviou o lance de Apolo, que atingiu Jacinto e matou-o. Cheio de tristezas, Apolo impediu que ele fosse levado por Hades e o transformou em uma flor que recebeu seu nome. Uma das lágrimas de Apolo tocou numa das pétalas, deixando uma marca. Também Apolo amou Himenaios e Ciparissos, que era especialmente afeiçoado a um servo domesticado, mas acidentalmente matou com seu dardo, e, inconsolável, pediu para Apolo, que o amava, para pranteá-lo para sempre.
Apolo atendeu ao seu pedido e o transformou em um cipreste, que se tornou uma árvore símbolo de luto. Apolo também foi visto como a contraparte masculina de Atenas, ambos filhos favoritos de Zeus, mas eles receberam mais poderes e deveres e com frequência assumiam um papel de protetores de cidades, eram patronos de algumas das cidades mais importantes. Atena era a deusa principal de Atenas e Apolo de Esparta. Como patronos das artes, Apolo e Atenas eram companheiros das musas, e Apolo às vezes era chamado de filho de Atenas e Hefesto, devido à sua natureza sábia e artística. Na guerra de Troia, como executivo de Zeus, Apolo é visto segurando a égide, assim como Atena normalmente faz, e suas decisões eram geralmente aprovadas por sua irmã. Ambos trabalharam para estabelecer a lei e a ordem estabelecidas por Zeus. Seu local de nascimento pode ter sido Alícia, mas isso pode ser somente o simbolismo de ter nascido de ou na luz. Várias cidades e lugares reivindicaram a honra de seu nascimento, como podemos ver em várias tradições locais mencionadas por escritores tardios. Assim, os efésios disseram que Apolo e Ártemis nasceram no bosque de Ortígia, perto de Éfeso, e os habitantes de Tegira, na Boéotia, e de Zóster, na Ática, reivindicaram a mesma honra para si próprios. Em algumas dessas tradições locais, Apolo é mencionado sozinho, e em outras junto com sua irmã gêmea Ártemis. O relato da ascendência de Apolo também não era o mesmo em todas as tradições, e os egípcios diziam que ele era filho de Dionísio e Ísis, ambos os deuses já têm vídeo aqui no canal. Mas a opinião mais universalmente aceita foi que Apolo era filho de Zeus e Leto e que nasceu na ilha de Delos, junto com sua irmã gêmea Ártemis. As circunstâncias de seu nascimento relatam que Hera, com ciúmes, perseguiu Leto de terra em terra e de ilha em ilha, e se esforçou para impedir que ela encontrasse um lugar de descanso onde pudesse dar à luz, até que ela chegou a Delos, onde foi gentilmente recebida, e depois de 9 dias de trabalho de parto, deu à luz a Apolo, sob uma palmeira ou uma oliveira ao pé do monte Sintos. Hera ordenara a Gaia que não oferecesse nenhum lugar de repouso para Leto. Ao pisar na ilha, Leto implorou que a recebesse, jurou em nome do rio Estige que ergueria um templo a seu filho. Entretanto, mesmo assistida pelas deusas Dione, Reia, Icneia, Temis e Anfitrite, durante 9 dias e 9 noites, Leto sofreu as dores do parto sem que Apolo nascesse, uma vez que Hera havia impedido Ilítia, a deusa dos partos, de socorrê-la. Mas as deusas finalmente enviaram Íris, a mensageira dos deuses, para que seduzisse Ilítia com a oferta de um magnífico colar de ouro e âmbar de 9 cúbitos de comprimento. E assim, antes que Hera protestasse, ela desceu do Olimpo para ajudar Leto, e logo Apolo nasceu. A ilha de Delos, que antes desse evento era instável e flutuava, agora ficou estacionária e foi presa às raízes da terra. Apolo nasceu no dia 7 do mês délfico Bísio, que corresponde no calendário ático ao mês Elafebolion, ou seja, a segunda metade de março e 1ª de abril, nos inícios da primavera, sendo chamado então de Hebdomagenês. Segundo algumas tradições, Apolo era um menino de 7 meses, Epitamenaios. O número 7 era sagrado para o deus. No 7º dia de cada mês, sacrifícios eram oferecidos a ele. Suas festas e as consultas ao oráculo de Delfos se faziam primitivamente apenas no dia 7 do mês Bísio, que era o aniversário de Apolo. Sua lira possuía 7 cordas. Sua doutrina se resumia em 7 máximas, atribuídas aos 7 sábios. Eis aí o motivo por que o pai da tragédia Ésquilo o chamou Augusto Deus Sétimo, o deus da 7ª porta. Quando Apolo nasceu, tudo em Delos se transformou em ouro e a ilha se encheu de fragrância de ambrosia. Os cisnes circundaram a ilha 7 vezes, as ninfas cantaram de alegria, ele foi lavado pelas deusas que então o cobriram com vestes brancas e amarraram faixas douradas ao seu redor. Como Leto não foi capaz de alimentá-lo, Temis,
a deusa da lei divina, o alimentou com néctar e ambrosia. Ao provar o alimento divino, imediatamente ele se tornou adulto e se libertou das faixas amarradas a ele. Declarou que seria o mestre da lira e do arco e flecha e que interpretaria a vontade de Zeus para a humanidade. Sua luz refulgiu e Delos floresceu em ouro. Zeus, que já havia acalmado Hera, veio até ele e adornou seu filho com uma faixa de ouro na cabeça. Ao dar a ambrosia e o néctar para Apolo em seu nascimento, Temis representou a justiça em abstrato e Apolo o instrumento da sua difusão entre os homens, mas através de uma sensibilidade que chamam de poética e divinamente inspirada. Os mitos contam que o infante Hermes roubou várias vacas de Apolo e a levou para uma caverna na floresta perto de Pilos, cobrindo seus rastros. Na caverna ele encontrou uma tartaruga e a matou, removeu seu interior, usou um dos intestinos da vaca e a carapaça de tartaruga e fez sua lira. Ao descobrir o roubo, Apolo confrontou Hermes e pediu-lhe que devolvesse seu gado. Apolo levou o assunto a Zeus, que aliou-se a Apolo e ordenou que Hermes devolvesse o gado. Hermes então começou a tocar música na lira que havia inventado. Apolo se apaixonou pelo instrumento e se ofereceu para trocar o gado pela lira e se tornou o mestre desse instrumento. Em outras versões, foi Apolo quem inventou a lira, cujas cordas ele rasgou ao se arrepender da punição excessiva que dera a Márcias. Vamos explicar. Apolo foi desafiado pelo sátiro Márcias, que, tendo inventado a flauta ou encontrado a flauta que pertencia a Atena, ficou muito orgulhoso de seu talento musical. Quem vencesse a disputa poderia estipular o castigo ao perdedor. Apolo venceu com sua lira e matou Márcias, pendurando-o em uma árvore e tirando sua pele. Uma vez, Pan quis comparar sua música com a de Apolo e desafiar o deus da música para um concurso. O deus da montanha Tmolus foi escolhido como árbitro. Pan soprou sua flauta e, com sua melodia rústica, deu grande satisfação a si mesmo e ao seu fiel seguidor, Midas, que por acaso estava presente. Então Apolo tocou sua lira e foi tão lindo que Tmolus imediatamente concedeu a vitória a Apolo e todos ficaram satisfeitos com o julgamento, exceto Midas, que discordou e questionou. Então Apolo transformou suas orelhas em orelhas de burro. Haviam 3 componentes na pré-história do culto a Apolo. De sua origem oriental, ele trouxe a arte da inspeção de símbolos e vaticínios e da observação dos presságios dos dias. O culto oracular de inspiração foi provavelmente introduzido na Anatólia. O ritualismo pertenceu a Apolo desde o início. Os gregos criaram o legalismo, a supervisão das ordens dos deuses e a exigência de moderação e harmonia. Apolo tornou-se o deus da juventude brilhante, da beleza ideal, das belas artes, da filosofia, da moderação, da vida espiritual, protetor da música, da lei divina, da ordem perceptível. O aperfeiçoamento do antigo deus da Anatólia e sua elevação a uma esfera intelectual podem ser consideradas uma conquista do povo grego. As primeiras referências literárias a Apolo se encontram em Homero, na própria fundação da literatura grega. Apolo também é citado na Odisseia e é um dos deuses protagonistas na Ilíada. Na Ilíada, Apolo se coloca contra os gregos e luta pelos troianos. Ele surge para vingar o ultraje a seu sacerdote Crises, cuja filha Criseida havia sido capturada por Agamenon, e já aparece mostrando algumas das facetas de seu caráter, a belicosidade e violência de que era capaz, e seus atributos de causador e curador de doenças, semeando a peste entre os soldados gregos e derramando sobre eles seus raios de fogo como uma chuva de flechas certeiras. Para aplacá-lo, não apenas Criseida foi devolvida a seu pai, mas os gregos tiveram que oferecer a Apolo uma perfeita hecatombe de touros e cordeiros, além de cantos e danças. Satisfeito, Apolo suspendeu a praga. Ele também foi responsável pelo antagonismo entre Agamenon e Aquiles,
protegeu os heróis troianos Pândaros, Paris e Enéas, e também Heitor, enquanto pôde. Frustrou as investidas de Pátroco, Diomedes e Aquiles, e foi ele quem conduziu a flecha de Paris que matou Aquiles. Quando Glauco foi ferido por uma flecha de Teucros, orou para Apolo, que imediatamente fechou a ferida e devolveu-lhe as forças. Macaon e Podalírio, 2 filhos de Esculápio, também, ou seja, netos de Apolo, também estavam presentes na batalha. Foi ele quem curou as feridas de Sarpedon e foi instrumento de Zeus para evitar a profanação do corpo do guerreiro quando este era morto. Velou pelo corpo de Heitor. Na Ilíada, Apolo também aparece como deus da música, tocando sua lira para deleite dos imortais, e também como guardião dos cavalos de Eumelo e do gado de Laomedonte. No hino a Apolo, Homero descreveu desde seu nascimento em Delos até sua apoteose em Delfos. Em seguida, Homero o mostra de novo no Olimpo, tocando sua lira, presidindo o coro das musas, e logo o faz descer do céu e percorrer a terra, procurando onde fundaria seu culto. Decidiu fundar seu oráculo no Monte Parnasso. Para isso, matou o monstro Tífon, filho de Hera, que ali vivia devastando a região, e a serpente Píton, que perseguira sua mãe. Em seguida, procurou seus primeiros sacerdotes, se disfarçou em um golfinho e capturou um navio cretense. Levou seus marinheiros para o local que escolhera, impondo-lhes a obediência, dando-lhes a direção do templo e do oráculo e prescrevendo os rituais que deveriam ser realizados. Por ter se revelado a eles sob a forma de um golfinho ou delfim, disse que deveria ser invocado sob o epíteto de Apolo Delfínio, e o oráculo se chamaria Oráculo de Delfos. Em sua teogonia, Hesíodo fez apenas uma breve alusão a Apolo, mas outros autores depois dele deram versões alternativas para sua história. Como se lê em Homero, os primeiros de seus atributos foram da morte súbita com suas flechas infalíveis, a música, a vingança e a punição de violações da lei sagrada, causando doenças, e só depois como curador. Com o passar do tempo, seu mito foi sendo enriquecido. A gente já falou que a contribuição dos gregos foi muito importante. E seu caráter primitivo, que era marcado pela violência, se tornou mais brando e mais diplomático. Ele se tornou um deus civilizador, curador, protetor, harmonizador, organizador, num justiceiro mais equilibrado, num profeta completo. E muito teve contribuição de Pitágoras nessa transformação. Pitágoras era considerado filho de Apolo e por alguns uma encarnação do próprio Deus, que descera ao mundo dos homens com uma missão terapêutica. Pitágoras influenciou bastante a cultura grega e desenvolveu uma complexa teoria musical baseada em um sistema de proporções matemáticas onde os números simbólicos de Apolo ocupam um lugar central. Essa teoria também foi a base de toda a música grega e ainda permanece influente. Também foi importante a assimilação de Apolo pelo orfismo, cujo patrono mítico, o músico Orfeu, era acreditado como seu filho. Seus ritos incluíam a música, a divinação, sua doutrina enfatizava a disciplina moral rigorosa, a purificação e o ascetismo, e incluía a crença numa vida beatífica após a morte. O hino Apolo dos Órficos declara como função do deus harmonizar os polos opostos do cosmos com sua música. Platão dizia que o oráculo de Delfos deveria ser consultado acerca de todas as questões relativas ao estabelecimento de santuários, sacrifícios e outras formas de culto aos deuses, daimones e heróis, mas também sobre as tumbas, os ritos fúnebres e as indicações para os cargos religiosos públicos. Também disse que Apolo havia descoberto a medicina, a arte do arco e a divinação sob impulso do desejo e do amor, e por isso ele era um discípulo de Eros. Pelo que se pôde deduzir dos hinos fragmentários de Píndaro, Apolo surge como regulador do céu e preservador da ordem do mundo, mantendo o sol sempre em seu curso, fazendo disso um símbolo do caminho da sabedoria. Com a pontaria infalível de suas flechas de luz, ilumina o intelecto humano, ressaltando sua ligação com o dom da profecia.
Também o declarou como patrono das migrações dóricas. Apolo também foi descrito como instrumento da justiça de Zeus, guardião dos juramentos e das sentenças da lei, vingador das suas transgressões e punidor da arrogância. Esta faceta de seu caráter foi explorada na tragédia Eumênides, de Ésquilo. Lá, Tétis protesta, dizendo que Apolo estivera em seu festim, cantara para ela e lhe prometera felicidade, e em seguida matara seu filho. Depois, Orestes é obrigado por Apolo a assassinar a sua própria mãe, mas ao fazer isso se tornou culpado de um crime contra o próprio sangue, um terrível tabu, sendo então atormentado pelas Eríneas, até que Apolo intervém como seu advogado em um julgamento em Atenas, mas o caso acabou empatado no júri. Orestes foi resgatado, no entanto, pelo voto de Atena, e depois o próprio Apolo o purificou com o sangue de um porco. Ao mesmo tempo, na época de Platão, já se tornara corrente uma visão de que Apolo seria a antítese e complemento de Dionísio, seu irmão, o deus dos excessos, que já tem vídeo aqui no canal, como eu já falei. Apolo representa harmonia, ordem e razão, características contrastadas com a de Dionísio, deus do vinho, que representa o êxtase e a desordem. O contraste entre os papéis destes deuses se reflete nos adjetivos apolíneo e dionisíaco. Também para os iniciados nos mistérios órficos, Apolo e Dionísio seriam manifestações polares da mesma divindade, ou ainda as duas qualidades complementares. Os dois deuses são irmãos, e quando Apolo no inverno partisse para a Hiperbórea, ele deixaria o oráculo de Delfos para Dionísio. Como arqueiro infalível e deus da luz, matador da serpente Píton, que era símbolo das forças do mundo subterrâneo e do caos irracional, Apolo era uma imagem do iniciado, que penetra nos mistérios da natureza através da ciência e domina a animalidade da natureza humana através da vontade, do conhecimento e da disciplina. Era também por isso o deus das expiações, purificações e penitências. Uma das versões de seu mito diz que ele mesmo, após matar o monstro Píton, que não era, obstante, uma criatura divina, teve de se purificar e fazer expiações durante 8 anos, exilando-se no Vale do Tempe, sob a proteção de um loureiro. Enquanto curador e ligado à ordem social, Apolo foi associado com os ritos de passagem da infância para a idade adulta, tornando-se a imagem do educador ideal, provendo inspiração e instrução para o cultivo do corpo e da mente em harmonia e para uma correta inserção social do jovem na vida comunitária. O que inclui a sua condição de patrono nos exercícios ginásticos, compartilhando esse papel com Hermes e secundariamente com Heracles. Os ginásios gregos eram postos sob sua tutela, e a ginástica era tida como tão valiosa para a promoção da saúde quanto a medicina, da qual ele era igualmente o padroeiro. Em Atenas, o ginásio fora posto sob a tutela de Apolo Liqueios, daí a origem da palavra liceu como um local de aprendizado. Diz-se que Leto veio de Hiperbórea para Delos, acompanhada de uma matilha de lobos. Daí em diante, Hiperbórea tornou-se a casa de inverno de Apolo, e os lobos se tornaram sagrados para ele. Sua conexão íntima com os lobos é evidente em seu epíteto Liceus, ou Liqueus, que significa parecido com o lobo. Mas Apolo também era matador de lobos em seu papel de deus que protegia os rebanhos de predadores. A cada inverno, Apolo viajava até o país dos hiperbóreos, que, segundo algumas lendas, haviam ajudado o deus na fundação de Delfos. Um povo eterno, não sujeito aos males da humanidade, e que Heródoto considerava todo composto por sacerdotes de Apolo. Esta peregrinação mítica era um símbolo da sucessão das estações, regidas pelo deus através do deslocamento aparente da posição do Sol no céu ao longo do ano. Nos mitos, as lágrimas de âmbar que Apolo derramava quando seu filho Asclépio morreu se transformaram nas águas do rio Eridanos, que circundava a Hiperbórea. Apolo também enterrou lá a flecha que usara para matar os ciclopes, e mais tarde deu essa flecha para Abares. Na cultura grega,
A homossexualidade masculina era socialmente aceita e incentivada dentro de certos parâmetros bem definidos e tinha funções pedagógicas e ritualísticas de grande importância. Onde Apolo era adorado sob o epíteto de carneios ou chifrudo, atos de pederastia em público eram parte do ritual religioso de iniciação masculina. Na teologia platônica foi estabelecida uma hierarquia divina, onde Apolo era uma emanação de Hélios e figurava junto com Hermes e Afrodite como uma deidade intermediária entre os deuses do universo primordial e o mundo dos mortais, formando juntos uma trindade, cujo atributo principal era o de elevar as almas humanas até eles mesmos. Hermes seria o responsável pela elevação da alma até o conhecimento do bem, enquanto a Afrodite até o plano da beleza, e Apolo teria a função de elevar a alma até a esfera da verdade e da luz da razão através das artes, da música, cuja virtude residia em sua capacidade de produzir harmonia e ritmo. As musas seriam, nessa hierarquia, emanações secundárias de Apolo. Prometeu foi o titã que foi punido por Zeus por roubar o fogo. Ele foi amarrado a uma rocha, onde a cada dia uma águia era enviada para comer o fígado de Prometeu, que voltaria a crescer durante a noite para ser comido novamente no dia seguinte. Vendo a sua situação, Apolo implorou a Zeus que libertasse o bondoso titã, enquanto Ártemis e Leto ficavam atrás dele com lágrimas nos olhos. Zeus, movido pelas palavras de Apolo e pelas lágrimas de Leto e Ártemis, finalmente enviou Hércules para libertar Prometeu. Após o esquartejamento de Orfeu, Apolo impediu que uma serpente comesse sua cabeça, transformando o réptil em pedra. Apolo matou os filhos de Níobe, vingando a ofensa que esta havia proferido contra sua mãe, Leto, porque ela gabou-se de ter muitos filhos enquanto Leto havia tido apenas 2. Matou também os Aloídas, gigantes filhos de Poseidon que ameaçavam o Olimpo, e enviou 2 serpentes para matar seu sacerdote, Laocoonte e seus filhos, pois ele o havia ofendido quebrando o voto de castidade. Entre os romanos, seu oráculo era conhecido desde o tempo dos reis, mas o culto só se consolidou sob o império de Augusto. Ovídio fez dele o conhecedor do passado, do presente e do futuro, e dono do poder de todas as ervas medicinais. Horácio cantou o deus mais alto que os deuses romanos, e Virgílio disse que na sequência das idades do mundo, a última seria regida por Apolo, o que era confirmado pelos célebres livros sibilinos. Augusto reavivou seu culto, colocou o Estado romano sob proteção de Apolo, mas identificado com Febo, a deidade solar romana, e ao longo dos séculos seguintes, por influência do mitraísmo do Oriente, o culto se voltou mais para o Sol do que para Apolo propriamente, que teve suas múltiplas atribuições e de seu antigo lugar preponderante entre os gregos, resumidos à cura e à arte. Desde então, tanto o poder religioso como o profano competiram pelo uso da simbologia solar. Com a ascensão do cristianismo, os deuses pagãos caíram em progressivo esquecimento. Os sacerdotes da Igreja e os filósofos cristãos contribuíram ativamente para esse processo, denunciando-os como falsos deuses, porque nasciam de união sexual, então seriam mortais. E alguns dos autores pagãos questionaram então como uma virgem poderia ter concebido, e se ela o pôde fazer, por que os deuses pagãos não poderiam amar mulheres mortais da mesma forma e gerar descendência? Também questionaram a ira do Deus judaico-cristão, nada parecido com o exemplo de virtude que pregavam. A visão negativa da mitologia grega continuou ao longo de toda a Idade Média, e Apolo chegou a ser identificado com o diabo. Mas a tradição popular de culto dos deuses solares era muito forte, para o seu significado ser apagado pelos cristãos, e vários dos atributos apolíneos foram transferidos para novos personagens na cena religiosa, inclusive Cristo, que seria o sol da justiça, e apareceu nas imagens com atributos típicos de Apolo, como, por exemplo, uma coroa com raios de luz. Em torno do século VI,
o culto do arcanjo Miguel, cuja vitória sobre a antiga serpente, um dos nomes do diabo, surgiu substituindo Apolo, trazendo um paralelo com a vitória de Apolo sobre a Piton. Para a política, desde a época de Augusto, se tornara um lugar comum a associação do Sol com o poder e a glória, e os monarcas passaram a ser associados com o astro-rei e justificarem suas pretensões imperialistas e absolutistas com isso. O caso mais típico dessa associação entre o Sol e a monarquia na Idade Moderna foi o de Luís XIV da França, cognominado o Rei Sol. Quanto aos seus templos, seus dois santuários maiores seriam Delfos e Delos, mas também era cultuado de forma importante em Atenas, Dídima, Claros, Cnossos e Abas. Outros santuários haviam em Égina, Quios, Mileto, Oropo e Herápolis, Bambice, Corinto, Bassas, Patara, Segesta e vários outros lugares, assumindo a presidência de quase todos os oráculos da Grécia, entre qual Delfos, o mais famoso. Música, divinação, dança, procissões, sacrifícios e rituais purificatórios eram parte central no seu culto em todos os lugares. Há relatos desses grandes festivais pan-helênicos até oferendas simples de indivíduos. Somente no final do século VI, antes da Era Comum, os gregos dominaram Delos, e então ergueram ali um santuário para Apolo, que veio a adquirir grande importância, e em 426 antes da Era Comum, os gregos consagraram toda a ilha ao culto, e por causa de seu caráter sagrado, nascimentos e mortes eram proibidos ali, e todas as gestantes que estavam perto de dar à luz e doentes graves deveriam abandoná-la. Também reconstruíram e ampliaram o templo primitivo e instituíram um grande festival para Apolo, e anualmente um coro de 14 jovens seguiam em um navio consagrado, reconstituindo a chegada de Teseu à ilha de Creta para matar o Minotauro, acompanhado dos 7 mancebos e 7 virgens enviados em sacrifício. Atenas tinha Apolo Pítio como seu ancestral, e lá um dos festivais mais conhecidos era o da Targélia, celebrado no mês de Targélio, em maio. Era basicamente um rito purificatório, às vezes combinado a ritos de fertilidade, celebrando as colheitas. Iniciava com a escolha de 2 pessoas que serviam de bodes expiatórios para a coletividade, os farmakoi, ou fármacos, que seriam banidos para sempre, e era necessário que eles se oferecessem voluntariamente para isso. Apesar do sacrifício que isso envolvia, os fármacos não ganhavam nenhum respeito da população e eram tratados de forma indigna, recebendo colares de figos secos, e a seguir eles eram expulsos da cidade com pancadas de ramos de figueira, acreditando-se de que eles carregariam com eles todo o mal de lá. Entretanto, ganhavam provisões para um ano. Enquanto isso acontecia, se realizava uma procissão onde se apresentavam os frutos da terra entre cantos e hinos a Apolo. É possível que esses frutos fossem consumidos no festival e que se realizasse ao mesmo tempo um rito em honra a Deméter. Outro festival era o da Pianópsia, quando se levava em procissão geral um ramo de oliveira enfeitado com um tecido de lã e vários tipos de frutos. Várias procissões privadas aconteciam neste momento, e as portas das casas eram adornadas com um ramo semelhante que permanecia ali ao longo de todo o ano e era renovado na festa seguinte. O significado exato do festival é obscuro. Pode ter sido uma ação de graças pelo bom resultado das colheitas, uma vez que acontecia no outono, quando as safras já estavam no fim. Várias casas da Ática possuíam um altar ou um pilar em frente ao pórtico dedicado a Apolo Aguieu, ou Aguieu, em sua condição de protetor das ruas e do caminho de entrada, e ele era honrado com sacrifícios e preces antes de cada assembleia pública, junto com outros deuses.
Quando os atenienses enviavam oficialmente suas oferendas para Delfos, a procissão era precedida de 2 homens portando machados, reencenando a cena que dizia Apolo ter desbravado o terreno para a fundação da cidade e reafirmando o caráter civilizador do deus. Outro festival ateniense era Bedrômia, que agradecia a assistência de Apolo durante as guerras. Sobre Delfos, algumas versões do mito dizem que desde antes da chegada de Apolo, esse oráculo já existia instalado na encosta do Monte Parnasso e era consagrado a Gaia, e cuja profetisa era Temis ou Febe. Mais tarde ele teria passado a presidência para Poseidon, e somente em data relativamente tardia teria sido assumido por Apolo. Diodoro Sículo disse que a origem da sacralidade do lugar se deve a que certa vez um pastor foi procurar suas cabras perdidas e, entrando em uma gruta, ficou inebriado com estranhos vapores e pôde ver ali o passado e o futuro. Relatando o fato aos seus companheiros, ergueram um altar, pois consideravam os fenômenos como sinal da presença divina. Escolheram uma virgem para assumir a função de profetisa. O santuário délfico mais recente, quando já era presidido por Apolo, foi construído no fim do século VI antes da Era Comum, em uma série de terraços interligados por uma via sacra, que era usada como caminho de procissões, culminando no terraço do templo propriamente dito, que foi destruída por uma avalanche no século IV antes da Era Comum. Foi então reconstruído no mesmo local uma estrutura idêntica à anterior, financiado por toda a Grécia. Ao longo da Via Sacra, com o tempo, foram erguidas várias capelas, chamadas de tesouros por cada cidade grega, e serviam como depósitos das oferendas para Apolo. Os registros históricos relatam que depois da consolidação da presença apolínea, as pitonisas, profetisas cujo nome celebrava a vitória de Apolo sobre a Piton, eram escolhidas entre as virgens de Delfos e deviam ter uma reputação imaculada, permanecendo toda a vida consagrada ao deus. Algumas parecem ter sido casadas, mas depois de assumirem sua função rompiam todos os laços familiares e perdiam sua identidade privada. No período do apogeu do oráculo, as pitonisas eram de famílias distinguidas e eram todas possuidoras de uma cultura ampla e refinada. Eram ricas, possuindo grandes propriedades isentas de impostos, podiam assistir cerimônias profanas e usavam coroas de ouro, elementos indicativos de seu imenso prestígio. Nas fases finais de sua atividade, o nível cultural e social das pitonisas decaiu muito. Elas proferiam seus oráculos em estado de transe, sentadas sobre uma trípode que ficava sobre uma fenda rochosa no solo, de onde saíam vapores subterrâneos depois de mascarem folhas de loureiro e beberem água da fonte sagrada. Só profetizavam 9 vezes por ano, no 7º dia após a lua nova. Quando a pitonisa proferia o oráculo, o loureiro sagrado era agitado em uma encenação orgiástica, e Diodoro mencionou o sacrifício de bodes, cuja presença é documentada por moedas cunhadas em Delfos. Essa forma de divinação não era típica de deuses solares, mas comum a divindades quitônicas, e isso parece indicar a ligação dessa ligação do templo e de Apolo com os cultos primitivos dedicados a Gaia e a outras deidades da terra e do mundo subterrâneo. Também foi sugerido que isso indica uma origem cretense ou oriental para o rito. As pitonisas eram assistidas por uma equipe de sacerdotes e funcionários que organizavam o funcionamento do templo, recebiam os peregrinos e as embaixadas, interpretavam as palavras muitas vezes obscuras das pitonisas, realizavam sacrifícios e conduziam o canto de hinos e outras cerimônias. Delfos era considerado o centro do mundo e o umbigo da terra estava dentro do templo, simbolizado pela pedra do ônfalo, ou umbigo. O oráculo de Delfos se tornou o grande árbitro e legislador de toda a Grécia, e o deus informava sobre os ritos purificatórios e sacrifícios necessários para afastar os males.
também impunha penalidades para maus governantes e regulava os requisitos para admissão em cargos públicos. Suas decisões eram geralmente acatadas, e quando não eram, desastres imprevistos poderiam acontecer. O santuário permaneceu em atividade ao longo dos períodos helenista e romano, e o oráculo foi consultado e respeitado até o século II depois da Era Comum, mas com a progressiva penetração do cristianismo caiu em abandono. Foram feitas algumas tentativas de restaurá-lo, mas com a conversão do Império Romano ao cristianismo, elas perderam o sentido. Parece que um culto oracular existia em Delfos desde a Era Micênica. Em tempos históricos, os sacerdotes de Delfos eram chamados de os homens com machado duplo, o que indica origem minoica. O machado duplo, ou labris, era o símbolo sagrado do labirinto cretense. O culto oracular de inspiração foi provavelmente introduzido na Grécia a partir da Anatólia, que é a origem da Sibila, e onde existiam alguns dos mais antigos santuários oraculares. Presságios, símbolos, purificações e exorcismos aparecem em antigos textos assírio-babilônicos, e estes rituais se espalharam pelo Império dos Hititas. A maior festividade em Delfos eram os Jogos Píticos, celebrados a cada 4 anos em honra a Apolo, Leto e Ártemis, e, segundo a lenda, haviam sido instituídos pelo próprio Apolo. Uma das maiores celebrações pan-helênicas, que incluía competições atléticas, teatrais, poéticas e musicais, e também se faziam concursos de pintura e escultura. Além de Delfos, haviam outros notáveis santuários oraculares, em Claros e Dídima. O seu culto só foi instituído em Roma no ano de 430 a.C. da Era Comum, quando ele foi invocado para evitar uma praga, construindo-se um templo nos Campos Flamíneos dedicado a Apolo Sociano. Um segundo templo foi erguido em 350 a.C. da Era Comum. Apolo não conheceu grande popularidade entre os romanos senão durante o Império de Augusto, que o homenageou instituindo jogos quinzenais, ampliando seu templo e doando-lhe riquezas, além de construir-lhe um novo templo no Palatino, que se tornou a sede da culminação dos jogos seculares celebrados no ano 17, para comemorar o início de uma nova era, quando o poeta Horácio celebrou Apolo e sua irmã Diana, ou Ártemis, acima de todos os deuses romanos. Também teve templos romanos em Megalópolis, Ortígia, Figaleia, Corinto e Delos, entre outros lugares. Seu culto espalhou-se pela maior parte da área de influência do Império Romano e foi identificado com vários deuses regionais associados à cura, especialmente celtas. Apolo teve um papel importante na religião etrusca também, e seus atributos eram em tudo semelhantes aos gregos. A recente ressurgência de seu culto efetivo através da proliferação do neopaganismo fez com que os setores conservadores da Igreja Ortodoxa grega denunciarem um suposto projeto oficial de paganização da Grécia. Já houveram enfrentamentos violentos entre a Igreja e os neopagãos de diversas vertentes e que tiveram que ser administrados pelo poder público. Deuses relacionados: Febo, Hélios, Horus, Aplo ou Apulo, Mitra, Rudra, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, e na Idade Média foi identificado com o demônio. Seus festivais são Boedrômia, Delfínia, Metageitnia, Iaquíntia, Carneia, Ninfeguetes, Puenépsia, os Jogos Pítios, Targélia e o 7º dia do mês helênico. Se eu estiver falando a pronúncia errada, vocês me desculpem porque eu não falo grego. Então, seus símbolos são a lira, quítara, que é uma versão avançada de uma lira comum, o plectro, que é uma espécie de palheta, a espada, grinalda ou ramo de louro,
arco e flechas, tripé sacrificial, representando os seus poderes proféticos. E para finalizar, o sol. Seus animais sagrados são o cisne, o rato ou camundongo, lobo, corças, cigarras simbolizando música e canto, cobras referindo-se à função de Apolo como deus da profecia, gafanhoto ou grilo, golfinho, leão, coelho, renas, cervos, carneiro, o cisne, o abutre, o grifo, o corvo, Corvus corax, não é a gralha preta, e o falcão. Apolo tinha falcões e corvos como seus mensageiros, e em alguns mitos ele é transformado em um falcão, assim como Horus. Plantas: louro, delfínio e palmeira. Sua cor é o dourado. Bem, as oferendas de Apolo incluem folha de louro, vinha, junco, girassol, âmbar, jacinto, olíbano, babosa, vinho. Seus epítetos gregos são acestor, acésio, alexícaco, apotropeu, lacromante, epicuro, paian, todos ligados à capacidade de Apolo promover saúde e afastar o mal. Ainda temos aqui Afétoro, como deus do arco, Agreus, caçador, Agieu, protetor da entrada das casas ou guardião das ruas, Aigletes, radiante, Aquésios, curador, Alaciotas, discípulos, Alexicalos, que desvia o mal, Apotropaios, que evita o mal, Arcágeta, ou diretor da fundação, por ser fundador das muralhas de Mégara, Argirotoxo, do arco de prata, Aristaios, o melhor, Arqueguetes, líder de colônias, Carneios, chifrudo, Clário, doador de terras, por sua supervisão entre as cidades e colônias, Dafenoforos, portador da folha de louro, Délios, de Delos, Delfínios, do útero, que associa Apolo com Delfos, Egletes, radiante, Epicúrios, auxiliador, aliado, Esminteu, caçador de ratos, Genétor, ou gerador, produtor de frutos, em grego também Espérmios. Era associado ao atributo de regente da Idade Dourada. Essergo ou Essébolo, que atira longe, referindo-se às suas flechas. Hécatus, justo atirador de dardos. Hélio, o sol. Ersos, recém-nascido, criança divina. Hiperbórean, do norte longínquo. Iatros, doutor. Ismênios, de Ismenos. Carneios, de Carneia. Quitarodos, cantador da lira. Courotrofos, o protetor dos jovens. Leucatas, da luz. Lício ou Liceu, luminoso. Lóxias, o oblíquo, pelos oráculos ambíguos. Luqueios, do lobo. Maleatas, curador. Mântico, profeta. Matador de lobos ou liquegenes, nascido de uma loba ou nascido na Lícia. Muságeta ou Musaguetes, líder das musas. Ninfágeta, líder das ninfas. Nômio, andarilho ou pastor. Paian, que é um nome alternativo. Parnópio, saltamontes. Patros, ancestral. Foibos ou Febo, brilhante. Pítio ou Pitian, por ter matado a Piton. Sauroctunus, matador de lagartos, possivelmente uma referência à morte da Piton também. Isminteus, do camundongo. Seus epítetos romanos. Articenens, que leva o arco. Averrunco, aquele que afasta o mal. Coelispex, que observa o céu. Culicário, que afasta os mosquitos.
Febo, brilhante. Lesquenório, porque presidia as assembleias poéticas e musicais e também as reuniões das musas. E médico. Seus epítetos celta são Atepômaro, grande ginete ou dono de um grande cavalo. Beleno ou belo brilhante. Borvo, quente, borbulhante, patrono das fontes termais. Grano, vindônio, brilhante. Mac Ind Og, jovem filho, e na literatura arturiana ele sobreviveu chamado de Mabon, Mabus e Mabonagren. Maponos, o grande mancebo, filho divino. Morigasto, marítimo, e Engus, o mancebo. Para finalizar, eu deixo o inomérico Apolo Délio aqui, lembrando que toda a fonte de pesquisa vai estar aqui na descrição do vídeo, e após postar eu coloco esses epítetos nos comentários, porque não é possível colocar na descrição, são muitos. Então vamos lá. Inomérico Apolo Délio. E logo aos imortais disse Apolo Febo: seja-me dada minha cítara querida e meu arco recurvo. Anunciarei por oráculo aos homens o desígnio infalível de Zeus. Assim, tendo falado, andou pela terra de largos caminhos. O arqueiro Febo, de longos cabelos, então todas as imortais o admiravam, e delos inteira de ouro se cobriu, contemplando o filho de Zeus ileto, com alegria, porque o Deus escolheu tomá-la para morada, e porque as ilhas e ao continente ele a preferiu de coração. Ela floriu como o cimo de uma montanha na floração de seu bosque. Bem, esse hino foi uma tradução de Deise Malhadas e M.H. Moura Neves. Mais uma vez, repetindo, as fontes estão aqui na descrição. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e a deixar seu comentário aqui embaixo também. Aqui eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Mitakuyo Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.